Se esse vídeo de alguma forma for frustrante pra você, eu peço desculpa desde já. E nesse vídeo eu vou falar sim a respeito de pintura digital sem contorno, então tenha paciência e assista até o final. Eu tive uma certa dificuldade pra fazer esse vídeo, porque quando eu sentei pra escrever o roteiro dele, eu na real não fazia ideia do que eu tinha pra falar a respeito disso. Por três razões, e a primeira delas é que quando as pessoas estão começando a trabalhar com arte digital, elas têm muitas expectativas acerca de pintura digital. E eu falo isso com toda certeza porque é uma coisa que eu tive, que eu vi muitas pessoas à minha volta que começaram a trabalhar com digital e tiveram essa mesma impressão, que é que basicamente o digital é mais fácil. Basicamente existe um mito de que é mais fácil o digital porque as ferramentas elas são muito mais fáceis e existe essa coisa mágica que por algum motivo faz você desenhar ou pintar melhor. Existe o brush secreto que se você encontrar suas pinturas vão ficar show, e na verdade você vai trabalhando com digital e você vai percebendo que isso não existe. Na verdade, a pintura digital, ela exige exatamente as mesmas coisas que a pintura tradicional. Não existe um filtro, um software ou nada que vai criar um sombreamento massa pra você. Não existe nada que vá melhorar as suas proporções. É tudo a mesma coisa, você precisa estudar forma e proporção, você precisa estudar luz e sombra, você precisa estudar composição, do mesmo jeito que no tradicional. Não adianta pensar porque é errada essa ideia de que você vai pro digital e seus trabalhos vão melhorar. Na verdade, é impossível você fazer uma pintura digital melhor do que os seus desenhos tradicionais, porque ela vai exigir exatamente o mesmo conhecimento. Então, se você quer se tornar um mestre da pintura digital, não fique só procurando tutoriais de como usar tal brush, de como usar aquela ferramenta para criar cabelo e não sei o que, não sei o que. Você precisa estudar luz e sombra, você precisa estudar composição, você precisa estudar forma e proporção e todas essas coisas que são básicos de desenho, tanto tradicional, tanto digital, tanto whatever. E obviamente eu não vou ficar aqui explicando essas coisas porque eu já tenho tutoriais a respeito de luz e sombra, a respeito de composição, a respeito de forma e proporção, então eu vou indicar pra vocês irem lá e darem uma olhada nesses vídeos e não se limitem ao meu canal, pelo amor de Deus, meu conteúdo, eu não tenho nem 150 vídeos, acho que eu não tenho nem 100 vídeos, nem sei quantos que eu tenho. E assim, não se limite ao meu canal, meu conteúdo ele é bem limitado, a internet tá aí, você tem um monte de coisa a respeito desses assuntos, então assim, estude e não fique esperando as ferramentas mágicas do digital, porque elas não existem. A segunda razão pelo qual eu não fazia ideia do que eu ia falar nesse vídeo é porque não existe um jeito certo de fazer pintura digital. Assim como no tradicional, você tem diversas formas, diversas técnicas, diversas ferramentas, diversos programas e nenhum deles está errado. Você precisa trabalhar e encontrar o jeito que funciona melhor pra você. E de certa forma nesse ponto também existe essa expectativa de que existe a técnica certa e perfeita que vai fazer os seus desenhos ficarem incríveis no digital e mais uma vez isso não existe. Então a minha sugestão é não se prenda somente ao meu conteúdo, novamente. A coisa que mais tem nessa internet é tutorial de arte, é tutorial variados de pintura digital. Então assim, pesquisa um monte de tutorial, experimenta, coloca em prática. Uma hora você vai achar uma forma que funciona legal pra você. E a terceira razão é que basicamente o meu processo de pintura é, resumidamente, psicodelia processual. Eu não tenho um processo didaticamente formado, é simplesmente uma aplicação dos meus conhecimentos a respeito de luz e sombra. Como vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, basicamente eu entendo onde precisa ter luz, onde precisa ter sombra e eu aplico luz e sombra nos lugares certos. Não tem nenhum segredo, nada muito além disso. Eu tentei fazer um roteirinho mais didático pra mostrar pra vocês a minha técnica, mas o que eu vou trazer assim de mais importante de pontos são coisas técnicas do digital que não tem necessariamente a ver com a aplicação da pintura, só acho que são coisas que vão facilitar o processo pra vocês,
ou algumas coisas que eu acho que não funcionam. Em essência é isso, vou mostrar pra vocês como eu faço pintura digital. Se vocês não lembram, a gente tá pintando esse desenho aqui, que a gente já passou pelo processo de rascunho, de line art e já criou paletas pra pintar ele. Então, as observações que eu quero fazer são basicamente as seguintes. Uma coisa que eu já falei no vídeo passado, que foi a respeito de criação de paleta e aplicação das cores base, é que eu separo tudo em camadas diferentes. Se você olhar as minhas camadas, eu tenho uma camada pro rosto do personagem, tenho uma camada pro cabelo do personagem, pro acessório de orelha, pra roupa, pra mão, e tudo eu coloco separado. A primeira observação que eu quero fazer é que se você for pesquisar diversos artistas que fazem arte digital, você vai ver que tem muita gente que faz a pintura inteira em uma camada só. E eu pessoalmente sou do time da facilidade e não do desafio artístico, então assim, eu acho que facilita o processo nas próximas etapas dividir tudo em camadas diferentes. Se você quer tentar experimentar, na verdade eu indico experimentar tudo, mas vai lá, você experimenta pintando tudo numa camada só, vê se fica massa pra você. Eu pessoalmente prefiro separar. O que eu vou fazer com isso é, eu vou criar uma camada nova em cima daquilo que eu vou pintar, por exemplo, em cima do rosto, e eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla Shift, e se você colocar o seu cursor entre a sua camada base e a camada que você acabou de criar, vai aparecer essa setinha, que você vai clicar e você vai clipar a camada de cima na camada base. Quando você clipa uma camada na camada de baixo, significa que tudo que você fizer nessa camada nova, ela só vai afetar dentro do que já existe na camada de baixo. Ou seja, eu tenho uma blocagem básica do rosto, ou seja, se eu pintar pra fora do rosto, não vai afetar lá fora, porque ele só vai pintar o que já existe na camada de baixo, que é só a área do rosto. Isso é outra coisa que eu acho que facilita, que eu não preciso ficar tendo que tomar aquele cuidado de vai sair, vai pintar onde eu não quero. Já tá resolvido isso, só vai pintar na área que realmente é pra ser pintada. Nessa camada nova, eu vou fazer minha blocagem de luz e sombra. Começar bem pelo basicão e ir refinando com o tempo. A respeito do brush que eu uso, se vocês irem na descrição de qualquer um dos vídeos dessa série, vai ter lá o meu pack de brushes que eu uso. E o brush que eu uso pra sombrear tudo é um brush chamado Genesis Everything Brush. É um brush de forma irregular, no qual eu consigo controlar a opacidade dele pressionando a caneta, e o contorno dele é moderadamente suave, o que não vai ser nenhuma pintura muito marcada, eu vou conseguir fazer degradês, eu vou conseguir trazer uma suavidade pro meu trabalho, mas ao mesmo tempo não vai ser tão suave a ponto de parecer tudo desfocado. Inclusive, tome cuidado com essa coisa de muita suavidade, porque é tipo muito real esse negócio. Muita gente comete esse erro de usar pincéis muito suaves e não ter definição suficiente no desenho pra ficar bom. Fica parecendo uma coisa ou mal terminada ou desfocada. Não fica bom, então assim, cuidado com essa coisa de suavidade. O que nos leva ao terceiro ponto que eu quero destacar, que é: não crie suavizações usando as ferramentas de suavização automática, que no Photoshop são essas duas aqui. Eu não gosto do efeito delas, elas ficam muito marcadas e muito artificiais e, de modo geral, costuma ficar feio mesmo. Então, se você precisa criar um degradê entre uma cor e outra, não tá ficando massa, você vai fazer o seguinte: você vai dar um zoom ali no lugar que você tá querendo criar esse degradê, e você vai selecionar uma cor nova que o Photoshop já vai ter gerado automaticamente entre uma cor e outra, porque qualquer pincel que você usar vai ter algum tipo de suavização. E daí você vai criar essa suavização usando essa cor que você criou, usando seu próprio brush. Não busque outra ferramenta, não busque ferramenta de suavização, faça isso com o próprio brush, selecionando uma cor nova. Se você precisar repetir esse processo para criar mais suavidade, pode fazer, pode pegar outra cor, você pode fazer isso quantas vezes precisar, mas pelo amor de Deus, não use as ferramentas de blur. E você vai fazendo isso, começa pela sua blocagem mais dura, você vai suavizando e renderizando aquilo aos poucos. É um processo lento, você não vai fazer uma pintura digital massa e super detalhada em 15 minutos, você vai fazendo e vai aplicando novas camadas de pincel, de cor ali,
até você renderizar e chegar no nível de detalhamento que você quer o seu desenho. Se você quiser criar mais camadas em cima das camadas que você já está trabalhando, sinta-se à vontade, você pode clipar quantas camadas você quiser, uma em cima da outra. Você pode usar esse recurso à vontade. Uma coisa que me perguntaram muito quando pediam essa coisa de tutoriais a respeito de pintura digital é a respeito de como fazer as pinturas sem contorno. E não é difícil eu explicar pra vocês como eu faço isso. Eu tenho aqui esse outro exemplo, que é basicamente a mesma organização, eu passei exatamente pelos mesmos passos que a gente passou no outro desenho. A única diferença é que eu pintei embaixo direto do meu rascunho. Eu não fiz aquela line art limpa porque eu vou apagar isso, então não precisa. Então eu fiz o meu rascunho, eu fiz minha blocagem de cor, eu sombreei por baixo do rascunho, assim como eu fiz por baixo da line art aqui. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar camadas acima da camada do meu rascunho. E daí eu vou simplesmente pegar o pincel e vir pintando por cima do rascunho pra esconder ele. Ai, Mia, mas por que você não simplesmente apaga ou esconde a camada do rascunho? Porque o que eu fiz por baixo foi baseado com o rascunho por cima. E geralmente quando você tira rascunho, line art, essas coisas, fica bem esquisito o resultado por baixo. Então eu prefiro vir pintando porque eu tenho esse controle direto de como o desenho vai aparecer na versão final. Eu não vou vir fazendo a coisa e daí eu vou esconder uma camada e ter uma surpresa que eu não sabia como estava embaixo porque a camada estava visível em cima. E bom, é isso. O que a gente tem aqui já pode ser considerado uma pintura digital pronta. Já tá tudo bonitinho, sombreado. Mas a gente vai ter mais um vídeo que a gente vai entrar em mais detalhes para renderizar melhor essa pintura. No caso, a gente vai falar a respeito de texturas. Questões como se faz cabelo, como que se faz tecidos mais convincentes. Basicamente, a gente vai tentar fugir de um efeito muito comum em pintura digital, principalmente quem está começando, que é quando você pinta e parece que tá tudo feito de plástico. A gente vai vir falando como evitar esse efeito de plastificação da pintura digital, falando sobre texturas no próximo vídeo dessa série. E na semana que vem a gente vai voltar a falar a respeito de rosto e a gente vai continuar no nosso papo sobre diversidade para falar sobre diferentes idades, como desenhar crianças, como desenhar idosos, adultos, bebês. Vejo vocês na terça-feira que vem, um beijo e até lá!